Muito bom dia a todos os irmãos. Eu quero saudar a Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus, com a graça que Ele dá. Amém? É um prazer para mim estar convosco, eu e a minha família. Aqui a minha família também na frente. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de considerarmos juntos a palavra. Já tem sido precioso estes momentos passados com os irmãos aqui, glorificando e exaltando aquele que é digno de receber o louvor. Irmãos, os irmãos propuseram-se estudar esta primeira epístola de Paulo a Timóteo. Já tiveram uma primeira sessão com o nosso irmão Helder Soares, que eu tive a oportunidade de ouvir, porque o nosso irmão Pedro Lopes passou-me o link do Spotify. Então eu ouvi o que o irmão falou, mas eu gostava de dar continuidade, foi esse o convite que me foi endereçado, para continuar a estudar esta primeira epístola. E vamos concentrar-nos na nossa leitura, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e vamos dar seguimento no versículo 12. E vamos ler até ao final, versículo 12 ao versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: e dou graças... Eu vou esperar, que eu vejo ainda irmãos que estão a folhear. O texto nos diz: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isto alcancei misericórdia, para que em mim que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura, irmãos. Mais uma vez vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Te glorificamos e exaltamos, Senhor nosso Deus, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Como é bom nós podermos sentir, Senhor, que Tu estás presente para abençoar, para trazer às nossas vidas aquilo que nós necessitamos, Senhor. E nos tens dado já esta manhã a bênção de estarmos reunidos em nome de Jesus, para chegarmos a Ti, Senhor, e Te buscarmos de todo o nosso coração. Mas também, Senhor, sedentos da Tua palavra, desejosos, Senhor, de receber esse alimento que nutre, que satisfaz, que nos preenche, que nutre a nossa alma, Senhor. Mas nós não podemos entender a palavra pela compreensão humana, pela sabedoria humana, mas única e exclusivamente pela revelação do Espírito Santo. Esse que enviaste para nos guiar em toda a verdade. E nesta manhã, Senhor, com toda a humildade, nós nos chegamos a Ti e pedimos, Senhor, fala com cada um de nós. Tem toda a liberdade neste culto, Senhor, para falares. Para me usares a mim, Senhor, como um vaso frágil, mas que seja um instrumento nas Tuas mãos, para que Tu uses para a bênção e para a edificação da Tua Igreja, até para o esclarecimento de alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador. Senhor, que eu não possa dizer mais do que aquilo que Tu queres que seja dito, nem possa ocultar nada daquilo que Tu queres que seja transmitido nesta manhã, Senhor. Quero entregar com fidelidade, Senhor, aquilo que já Tens colocado no meu coração, mas submeto-me, Senhor, à autoridade e à direção do Espírito Santo. Senhor, nós clamamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, eu tive a oportunidade de ouvir o nosso irmão Helder. Eu sei que os irmãos também estiveram pelo menos presentes, não sei se todos. Então o irmão já fez uma excelente introdução à epístola, ao contexto em que ela foi escrita, então não me vou debruçar muito sobre isso. Apenas relembrar alguns factos. Estas epístolas a Timóteo e a Tito, elas contêm instruções, conselhos, orientações dadas por Deus para a orientação da igreja, da comunidade local. E por isso estas cartas, Timóteo, as primeiras epístolas a Timóteo e a segunda, aliás, e a Tito, elas são consideradas, são chamadas de cartas pastorais, porque contêm instruções. Mas eu queria enfatizar alguns pormenores.
Portanto, Timóteo é um dos personagens do Novo Testamento mais conhecidos, portanto, 2 cartas lhe foram endereçadas a ele, este jovem é um exemplo em muitos sentidos. Em primeiro lugar, é um exemplo de alguém como membro de uma igreja. Este jovem era um jovem que tinha conhecimento da palavra. Os irmãos já consideraram isto, a sua avó, a sua mãe também o instruíram, o ajudaram a crescer. E ele era, de facto, reconhecido como tal. Nós, lá no livro de Atos, nós temos referência a isto, que entre os membros da própria igreja ele era bastante querido. E os irmãos, diz-nos lá Atos 16, 1 e 2, que os irmãos que estavam em Listra e em Icónio davam um bom testemunho dele. Mas Timóteo não era só um bom exemplo, um bom testemunho perante os fiéis, mas também no exterior, perante a comunidade. Ele vivia no seu dia-a-dia aquilo que vivia na Igreja do Senhor. E muitas vezes esta distinção torna-se difícil, não é? Muitas vezes as pessoas na igreja, juntos com os irmãos, são uma coisa e lá fora são outra. E isto, obviamente, desagrada a Deus. Timóteo é um exemplo deste que honrava, glorificava, servia ao Senhor junto da comunidade, na igreja lá em Éfeso, mas também na comunidade onde ele estava inserido. Ele era um exemplo. É importante também salientar o seguinte: o facto deste jovem Timóteo ele ser muito próximo de Paulo, não significa isto que foi Paulo que escolheu Timóteo para o ministério. Este jovem Timóteo ele foi escolhido pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que o chamou para servir. De tal forma que ele se tornou um servo, um obreiro, um evangelista, um líder daquela igreja também, lá no primeiro século. Este jovem, seguindo também Paulo, ele era humilde em se submeter a uma liderança. Às vezes também esta é uma dificuldade dos mais novos, se submeterem à liderança dos mais velhos. Porque os jovens têm sempre muitas ideias, como nós dizemos, sangue fresco, e às vezes é difícil submeterem às lideranças que o Senhor já chamou. Mas este jovem é um exemplo nisso, de alguém que se deixava liderar. Ele tinha condições para servir. Ele poderia ser pretencioso ao ponto de dizer: eu não preciso de que Paulo seja mentor, eu consigo fazer as coisas à minha maneira, até porque eu já tenho muito conhecimento. Mas ele se submetia, ele era um exemplo de alguém que se submetia à liderança. E isto também é um exemplo para cada um de nós. O Senhor tem levantado na sua igreja homens para liderarem, para serem o governo da igreja, aqueles a quem Deus tem capacitado com dons, chamando para ministérios específicos dentro da igreja, e nós devemos seguir, nós devemos também deixar-nos guiar por aqueles que o Senhor chamou para este papel. E o facto deste jovem se submeter a esta liderança, isto o preparou para melhor servir ao Senhor, para que o Senhor o pudesse usar. Portanto, ele é também um exemplo de obreiro, um exemplo de líder, ao ponto de que o apóstolo Paulo, em determinadas alturas, confia em Timóteo essa função de, em alguns momentos específicos, ele ser porta-voz de Paulo. De várias viagens missionárias, Timóteo ser participante. Portanto, o Senhor honrou este jovem porque ele se submeteu ao Senhor em primeiro lugar e depois à liderança. Então, os irmãos estudaram logo nos primeiros 11 versículos que Paulo, ele começa por tecer alguns comentários, e são comentários sobre tudo, que falavam acerca da oposição à falsa doutrina da lei que se vinha infiltrando ali na igreja em Éfeso. Haviam homens, aqueles que podemos chamar de mestres legalistas, que eles procuravam ressaltar doutrinas que não eram fundamentais, e eram doutrinas que acabavam por conduzir a contendas, a divisões, a dissensões, que não edificavam o caráter cristão, o caráter da pessoa. Antes, pelo contrário, levava as pessoas a entrarem em temas que não seriam importantes, que seriam muito provavelmente acessórios, que levavam ao desvio dessa doutrina, ao desvio do evangelho que vinha sendo anunciado. Então Paulo escreve a Timóteo com este intuito, o intuito de incentivar Timóteo a resistir à falsa doutrina. Não vale tudo. Na igreja do Senhor não vale tudo. Não é porque alguém fala bem que deve falar e falar aquilo que quer.
A igreja do Senhor deve ter sabedoria para que quando alguém fala aquilo que não é da palavra, não está de acordo com a palavra de Deus, essa pessoa ser repreendida em nome de Jesus, para que não pregue a mentira, não pregue o engano, não semeie divisões nem contendas. Por isso o Senhor nos tem dado a revelação da palavra, a unção do Espírito Santo, para que nós conheçamos a mente de Cristo, nós conheçamos a Deus, conheçamos a sua palavra, e em momentos difíceis como era este que Timóteo também estava a viver lá em Éfeso, ele pudesse ser determinado nesta função que Paulo lhe havia também concedido, ou conferido, mas evidentemente isto não vinha de Paulo, isto vinha de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele incentivava-o a resistir, a dar-lhe esta responsabilidade. Mas Paulo faz algo muito interessante. Paulo deixa esta responsabilidade, lembra esta responsabilidade a Timóteo, mas ele relembra a sua própria experiência. A experiência da misericórdia de Deus na sua vida. A experiência da graça de Deus na sua vida. Então Paulo, ele usa da sua experiência pessoal para ajudar Timóteo a exortar a igreja ali naquele lugar. Paulo vem relembrar que tinha sido a misericórdia do Senhor, a misericórdia divina, que o levou à salvação, que vinha sustentando o seu ministério. Não eram aquelas fúteis tentativas de obedecer à lei pelo esforço próprio, mas era a misericórdia divina. Então Paulo começa por dizer lá no nosso texto que nós já lemos, no verso 12, diz lá, e dou graças. Paulo, ele era grato. Paulo, nele havia gratidão. Ele não era arrogante. Ele reconhecia que não era o seu mérito que o tinha colocado ali naquela função, naquela posição, mas era a graça de Deus. Para ele, o privilégio de servir a Deus tinha sido conferido pelo próprio Deus. Não havia mérito próprio. E ele continua dizendo, eu dou graças ao que me tem confortado. Literalmente esta palavra confortado significa aquele que me tem dado força. Paulo sabia que não era na sua capacitação, não era na sua força. Nós conhecemos aquele versículo que diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Paulo sabia que não era pelas suas capacidades, porque ele foi instruído por alguém bastante sábio na lei, não era isto vinha do Senhor. E a dada altura Paulo escreve a Timóteo na segunda epístola, e no capítulo 12, verso 9, ele ouve aquelas palavras, quando ele ora ao Senhor, para que o Senhor o curasse daquele espinho na carne, e ele ouve aquelas palavras, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo reconhecia isto, irmãos. Era a graça de Deus que o sustentava. E a graça de Deus, o poder de Deus, ele se aperfeiçoava na sua fraqueza. A palavra também nos diz que quando nós nos julgamos fortes, eu estou, obviamente, a falar por outras palavras, então nós somos fracos. Mas quando nós reconhecemos, eu sou fraco, eu sou um vaso frágil, eu sou falho, mas o Senhor tem misericórdia, o Senhor usa a minha vida, o Senhor abençoa. Porque quando nós somos arrogantes ao ponto de dizer, eu tenho tanta capacidade, eu falo tão bem, eu consigo persuadir as pessoas pela minha oratória, isto não produz efeito, isto não produz resultados. Então nós, como servos de Deus, qualquer um de nós deve reconhecer a sua fraqueza, a sua fragilidade, para que o Senhor possa usar. É o Senhor que nos tem confortado, é o Senhor que nos tem dado o poder mediante o Espírito Santo. E o apóstolo continua dizendo, é ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel. Paulo estava grato ao Senhor de facto, porque o Senhor tinha olhado para ele e o considerou como fiel. Isto não era mérito, mais uma vez, de Paulo, mas de facto o Senhor olhou para a vida dele e viu fidelidade. Fidelidade é isto que se requer de um despenseiro, de um mordomo de confiança. E Paulo vai dizer isto lá em 1 Coríntios, também no capítulo 4, verso 1 e 2, que diz lá, e eu vou citar, que os homens nos considerem como ministros de Cristo
e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. É isto que Deus está buscando, irmãos. Homens e mulheres a quem Ele ache fiel. A quem Ele ache alguém disposto a ser obediente. A remar contra a corrente. Muitas vezes indo em contrário àquilo que é a opinião da maioria. Mas que se ache fiel àquilo que é a instrução de Deus. E Paulo continua dizendo, no versículo 12, me teve por fiel, pondo-me no ministério. Paulo está a abrir o seu coração, esse coração de pastor, de mentor a este jovem Timóteo. Ele declara esta gratidão, ele demonstra a sua permanente dependência daquele que o chamou para o ministério da palavra ou para o ministério do ensino. E de facto esta é uma honra que Deus concede a quem quer, a quem Ele chama. E isto é um motivo de gratidão. O Senhor não chama apenas aqueles que são conhecedores, que têm grande conhecimento, que são letrados, que são eruditos. Mas o Senhor chama homens e mulheres simples, iletrados. Alguém pode ter um doutoramento e falar a alguém acerca de Cristo e essa pessoa não ser tocada pelo poder do Evangelho. Mas alguém que não sabe ler nem escrever, mas que ouviu a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, essa pessoa na sua simplicidade poderá falar a alguém acerca do Senhor Jesus Cristo e essa pessoa receber Jesus. Então o Senhor usa a qualquer um, o Senhor não faz exceção de pessoas quando Ele elege alguém como seu instrumento. A graça do Senhor é insondável. Alguns de nós poderíamos dizer que misericórdia o Senhor tem tido para comigo. Eu que no meu passado fiz isto, aquilo, aquilo outro, como cantávamos há pouco, eu me arrastei num lamaçal de pecado, eu vivi uma vida contrária à vontade de Deus, mas agora Deus, pela sua misericórdia, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou para o servir. Irmãos, esta chamada ministerial é uma honra, é um privilégio que o Senhor tem concedido. Mas também acresce de responsabilidade para aquele que serve ao Senhor. E porque, uma vez chamados, nós devemos permanecer fiéis, com fidelidade. E quando nós cumprimos a nossa parte, o Senhor cumpre a dele, que é capacitar aqueles que chama, aqueles que escolhe, sustentar aqueles que tem chamado. Esta era a experiência de Paulo. E Paulo continua no verso 13 a dizer, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor. Mais uma vez, Paulo continua a abrir o coração, partilhando com Timóteo o seu passado. E ele começa a lembrar a Timóteo aquilo que ele era antes de conhecer ao Senhor Jesus. Antes de ter fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ele diz isto, que ele era blasfemo. Ele falava mal contra Deus. Ele se havia tornado também um perseguidor da Igreja de Cristo. Com vários motivos egoístas. Ele se mantinha no encalço dos cristãos, como um caçador que persegue a sua presa. Assim vivia Paulo perseguindo a Igreja do Senhor. Nós lemos isto lá em Atos 8. Mas Paulo também ele era opressor, um homem violento, um homem que agia com opressão, um homem cheio de ódio por aqueles que ele considerava da seita do Nazareno, aqueles que eram os seguidores de Cristo. E ele sentia ódio no seu espírito religioso, como nós vamos ver mais à frente. Mas Paulo, ele na sua ignorância, no seu zelo, ele achava que prestava um serviço a Deus. Ele achava que seguia religiosamente a verdade quando seguia a mentira. Ele achava que era um guardião da lei, mas ele não cumpria a lei. Ele não cumpria a lei. Porquê? Porque nós sabemos que toda a lei se resume em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ora, ele não amava a Deus, porque ele perseguia ao seu filho. Lembram quando ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco? O Senhor Jesus lhe diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele perseguia ao seu, portanto não amava a Deus. E tampouco amava ao próximo, porque ele perseguia ao próximo. Lembram da morte de Estevão? Paulo ali estava presente, consentindo.
perseguindo aquele que foi o primeiro mártir. Portanto, ele não amava o próximo. O próximo a quem o Senhor Jesus tinha dado a sua vida para a salvação. Mas isto fazia parte do passado, Paulo. Paulo mudou. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz-nos que todas as coisas se fazem novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se faz novo. E Paulo é um exemplo disto, de mudança. Paulo é um exemplo de que o Senhor opera transformação real na vida do homem. E por isso ele continua a dizer, tendo sido blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia. A misericórdia do Senhor o alcançou. Ele era grato ao Senhor que o tinha detido no caminho. Ali a caminho de Damasco, quando o Senhor lhe apareceu, ele pôde compreender. Ele foi convencido que, afinal, ele estava do lado oposto da verdade. Ele vivia na mentira, a mentira religiosa. E ali, sem reservas, naquele momento, ele se rende ao Senhor. E ele descobre a vontade de Deus para a sua vida. Deus opera nele uma transformação, aquilo que a palavra do Senhor nos fala, que acontece na vida daquele que vai ao Senhor Jesus. Esse passa das trevas para a luz, da morte para a vida, da religião para o Evangelho. E é isto que o Senhor hoje continua a operar na vida do homem. Amém? Muitos de nós que estamos aqui, somos a prova viva disso, daquilo que Deus faz na vida do homem, de um homem frágil como nós somos, mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele nos alcança. Então Deus, ao alcançar este homem, um zeloso fariseu, e Deus está demonstrando o seu caráter amoroso, a sua graça na vida do homem. E é isto que Ele faz na vida de cada um de nós. Paulo, que era um inimigo de Deus, o Senhor o torna seu amigo, o torna seu servo e o vem usar para a glória do seu nome. Irmãos, é isto que Deus faz nas nossas vidas. E se o apóstolo Paulo, de tão mal que fez, ele alcançou a misericórdia de Deus, isto é uma evidência de que qualquer um de nós a pode alcançar. O apóstolo Paulo, os irmãos vão estudar isto talvez na próxima sessão, no capítulo seguinte, ele diz lá no verso 3 e 4, 1 Timóteo 2, 3 e 4, diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, eu sei que aqui entramos numa área às vezes um pouco, eu sei que nem todos os irmãos partilham desta mesma opinião, mas aquilo que eu leio aqui é evidente, não quero, como se diz, semear em seara alheia. Eu entendo, irmãos, aquilo que o Senhor me tem dado a entender é que o Senhor quer, porque aqui está escrito, quer que todos se salvem. Irmãos, que Deus não faz exceção de pessoas para salvação, que Deus quer alcançar a todo o homem, que Deus quer demonstrar a sua misericórdia a todo o homem. Aquele que reconhece que é um pecador, aquele que reconhece que precisa do Salvador. Irmãos, Paulo foi transformado, e só uma vida transformada pode ser usada também para a transformação de vidas. Eu ouvi o nosso irmão Helder salientar um pormenor importantíssimo na sessão anterior, quando ele fala lá que em Mateus 28, na grande comissão, o Senhor nos tem chamado para sermos seus filhos, mas para fazermos discípulos. Nós devemos fazer discípulos. Nós devemos ser instrumentos. Nós que fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, o Senhor agora nos quer usar para fazermos com outros aquilo que fizeram conosco. Eu dou graças a Deus pela misericórdia que o Senhor teve para comigo, porque usou homens e mulheres para me levarem a ouvir a palavra, a conhecerem a palavra de Deus. E eu que um dia me rendi a estes senhores, eu agora procuro que outros a quem eu possa falar, que eles também sejam tocados por esta mesma palavra que um dia tocou a minha vida. Que este seja o propósito de cada um de nós. Irmãos, o apóstolo continua dizendo: porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Ninguém conhecia, ninguém sabia tanto o que era mentira como Paulo, porque ele tinha experimentado. Pensando fazer o que era reto, ele vivia na ignorância. E continua dizendo, verso 14: e a graça
de Nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta graça, como nós há pouco ouvimos o nosso irmão Pedro, esta graça é um favor imerecido, um favor inalcançável por nós, por mérito próprio, por esforço próprio, mas nós recebemos gratuitamente por Deus. Por isso nós cantávamos há pouco, sublime graça que alcancei. Esta graça nós não a merecíamos. É um favor de Deus. E Paulo diz aqui que esta graça superabundou. Ela excedeu todos os limites. Excedeu tudo aquilo que eu pensaria que seria a graça de Deus. O Senhor sempre nos surpreende. Ele sempre vai mais além daquilo que são as nossas expectativas. Amém? Deus faz isto nas nossas vidas. Sejamos expectantes daquilo que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Por isso Paulo dizia, superabundou. E esta graça que alcançou a vida de Paulo gerou nele a fé, gerou nele o amor ao Senhor. Verso 15. Eu vou tentar levar o texto assim seguidinho, está bem, irmãos? Para nós não perdermos aqui coisas que podem ser importantes para a meditação. De verso 15. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Esta expressão que o apóstolo Paulo está a usar aqui, ela chama a atenção para algo importante que ele iria dizer de seguida. E, curiosamente, aqui no Novo Testamento, esta expressão é encontrada apenas nestas cartas ou epístolas pastorais, lá no capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 9, na segunda epístola, capítulo 2 e verso 11, e também em Tito 3, 8. E o que é que Paulo estava a dizer que era uma palavra fiel, que era importante ouvir, que era importante atentar? Diz-nos o versículo, continua dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Esta é a palavra fiel. Esta é a palavra que o homem deve atentar, deve abrir o seu coração para receber. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo resume aqui a essência do Evangelho. O Evangelho, como ele diz um pouco mais acima, que é o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, lá no verso 11. E Paulo diz que Cristo Jesus veio ao mundo, ele veio para alcançar a humanidade e veio para salvar. E salvar significa resgatar, redimir, libertar. E é isto que Deus ainda hoje continua fazendo. Esta é a obra de Deus, ainda que Ele está operando no mundo. E no tempo da sua graça, enquanto esta porta que é Jesus continua aberta, para que o homem possa entrar através de Jesus à comunhão com Deus. E só Jesus pode salvar. Não é? A palavra nos diz que em nenhum outro há salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual o homem possa ser salvo. Não há outro caminho. A religião muitas vezes procura apontar outros caminhos, que são atalhos que conduzem à perdição. Os tais caminhos, como nós lemos, que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. Então Paulo, ele aponta para Jesus. Ele chama a atenção que esta é uma palavra digna de aceitação. Jesus Cristo, meus queridos, Ele veio ao mundo para nos alcançar, para nos salvar. Ele morreu. Ele permaneceu 3 dias no túmulo, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. E esta é a mensagem do Evangelho ao qual nós devemos atentar. Este é o Evangelho que alcança o pecador, que transforma pecadores em pescadores de vidas para o reino do Senhor. E era este o Evangelho que Timóteo precisava pregar. Não há aqui nada a inventar. Timóteo não precisava de fazer malabarismo com palavras e intenções. Esta é a verdade pura e simples do Evangelho. Uma palavra que alcança o homem mais sábio como a criança mais inocente. Os meus filhos bem pequenos, eles receberam esta palavra. E bem cedo disseram, papai, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E nós líamos lá a nossa Bíblia à noite com eles. E bem cedo, eles entenderam esta palavra. Simples. O homem, na sua sabedoria, procura encontrar muita justificação para muita coisa. Nós vivemos numa altura em que nós passamos
pela experiência, tu tens que ser bem justificado. Mas há coisas que se recebem pela fé. Na confiança que Deus é fiel, que Deus é verdadeiro, que Deus não é o homem para que minta. E se a palavra do Senhor nos diz que é através de Jesus, pela fé em Jesus, pelo arrependimento, pela conversão que nós nascemos de novo, então esta é a verdade. Seja todo o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Amém. Irmãos, este era o Evangelho que ele devia pregar. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz lá no capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é poder de Deus. Esta palavra poder no original é dinamite. É o Senhor que tem poder para quebrar um coração duro. A palavra do Senhor nos diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, um coração duro. Quando alguém duro ouve a palavra de Deus, atenta para a palavra de Deus, esse coração ele fica reduzido, ele se desfaz quando atenta para a palavra. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Evangelho que nós devemos pregar. Irmãos, e Paulo dizia que o Senhor tinha tido misericórdia com ele, o Senhor o salvou, e ele era o principal dos pecadores, não é? Do que nos diz lá o verso 15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Dos quais eu sou o principal. Paulo entendia a gravidade do pecado na vida do homem. Reparem que Paulo ele usa aqui o tempo verbal presente. Ele não diz dos quais eu era o principal. Eu fui ao Senhor Jesus, eu sou do Senhor, agora não peco. É verdade, a palavra do Senhor diz que nós não devemos viver na prática do pecado, deliberadamente pecarmos contra o Senhor. Mas a verdade é que nós pecamos tantas vezes. Verdade, irmãos. Eu penso que não sou só eu que peco. Todos nós. Por isso, lá no apóstolo João nos diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Porque quando confessamos, Ele é fiel, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós falhamos, nós pecamos. E Paulo, ele sabia disto. Ele reflete, ao falar nisto, ele provavelmente a refletir sobre a sua vida passada, sobre como era opressor, como era violento. Mas ele agora entende, ele dizia, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o principal. Paulo, ele se assume aqui como um exemplo da pura e perfeita graça de Deus na vida de um homem que continua frágil. Por exemplo, nós lemos lá em Romanos, capítulo 7, versos 18 e 19, aquelas palavras que nós conhecemos, que ele diz, acerca daquela batalha que nós diariamente travamos. Diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E um pouco mais abaixo, aquelas palavras que ele diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Se um homem como este, tão usado por Deus, ele diz estas palavras acerca de si mesmo, miserável homem que eu sou. E ele diz isto não por falsa modéstia, não por falsa humildade, mas com sinceridade de coração. Então, quem é cada um de nós? Quem ousa ser cada um de nós para dizer, eu sou quase santo, eu sou quase perfeito. Mas somos falhos. E Paulo, ele sabia que era a graça de Deus que o sustentava, que era a ação do Espírito Santo na sua vida que o ajudava, porque senão ele voltaria para as atrocidades do passado. Se não fosse a graça de Deus, a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida, meu irmão, nós que agora estamos aqui, voltaríamos para o mundo. E muitos o têm feito, porque não deixam Deus trabalhar nas suas vidas. E com isto nós não estamos a apontar o dedo a ninguém, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, irmãos, temos que vigiar. Temos que vigiar. Verso 16, e porque a nossa hora está a terminar, ou já terminou, o culto termina às 11, não é, irmãos? Mais ou menos, ok. Verso 16, a palavra diz, mas por isto alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal,
Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo diz que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo era um exemplo daquilo que Deus pode fazer. Nós já considerámos acerca disto, um exemplo para aqueles que haveriam de crer. Ele é um exemplo de transformação. Ele é um exemplo de que o Evangelho é digno de crédito. Ele é um exemplo do poder e da eficácia do Evangelho na vida do homem, que transforma radicalmente. Nós sabemos, este homem de perseguidor passou a perseguido. Este homem que antes odiava aqueles que eram do Senhor, ele agora passa a ser um deles e passa a ser também odiado e perseguido. Irmãos, isto nos fala acerca da graça de Deus. Então também nos fala acerca de que a salvação, e mais uma vez eu gostava de enfatizar este ponto. A salvação não é um privilégio, ou uma imposição, ou um privilégio dado a alguns. A salvação é uma oportunidade que Deus concede a todos. Lá em João 3,16 diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a humanidade, não fazendo acepção. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E curiosamente, mais de 180 vezes no Novo Testamento, esta expressão crer, ela é usada. E usada como uma condição única para que haja salvação, para que o ser humano, para que o homem possa receber salvação. Crer em Jesus. Irmãos, quando Paulo está com Silas na prisão, lá com o carcereiro de Filipos, e o Senhor envia aquele terremoto, faz acontecer aquele terremoto, os prisioneiros saem, o carcereiro entra em desespero e pergunta, quando vê Paulo e Silas e os outros prisioneiros, ele pergunta: o que é necessário que eu faça para me salvar? E o que é que Paulo e Silas responderam? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crer é a condição única. Crer no Senhor Jesus Cristo. Ora, aceitar qualquer outra condição além da fé em Jesus, isto é, de certa forma, fazer da justificação uma obra humana. E Paulo diz lá aos Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente que Deus dá gratuitamente, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 11,6, ele diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Irmãos, é pela graça do Senhor. Esta graça que alcançou a Paulo, o colocou como um exemplo vivo do amor e da graça de Deus. Irmãos, e Paulo sabia disto, que esta graça pode alcançar a todos. E lá no Areópago, em Atenas, Paulo está lá no meio, e ele diz lá em Atos 17:30, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. E Paulo sabia o que estava a falar, porque ele tinha sido ignorante também. Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam. Aleluia. Irmãos, verso 17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Paulo, aqui no meio da explicação, da sua explanação acerca do Evangelho, como que surge dentro dele uma explosão de louvor ao Senhor. Ele começa a louvar ao Senhor como se ele não se conseguisse conter naquele momento e começa a render adoração a este Deus tão misericordioso pela sua vida. Isto deve também ser um exemplo para nós. Nós devemos ser adoradores, verdadeiros adoradores, que invocamos o nome do Senhor, que glorificamos a Deus, que com os nossos lábios nós apresentamos diante dos seus sacrifícios de louvor, como já fizemos nesta manhã. O verdadeiro salvo tem prazer em adorar a Deus. É uma verdade, os irmãos experimentam isto. Nós já não cantamos aquelas canções do mundo que antes nos contentavam e que antes nos enchiam, agora preferimos cantar louvores a este que é o único, que é o digno de ser adorado, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. E caminhando para o final, irmãos, e para não perder em muito mais, porque eu não queria tomar muito o vosso tempo, lá no verso 18, o apóstolo Paulo ele vem lembrar acerca de algo que tinha acontecido na vida de Timóteo.
E no versículo 18 diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Paulo vem falar acerca de um acontecimento muito específico na vida daquele jovem. Aquele momento em que ele é chamado, ele é, por assim dizer, ungido para o ministério, consagrado para o ministério. Ali um grupo de presbíteros, juntamente com Paulo, eles impuseram as mãos na cabeça de Timóteo. Timóteo recebe um dom espiritual, ele recebe uma palavra profética e ele é capacitado, é indigitado para o serviço. E Paulo vai lembrar Timóteo novamente acerca disto, no capítulo 4 e verso 14, quando ele diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. E na segunda epístola, capítulo 1, verso 6, ele volta a citar este acontecimento e diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Isto era um momento de consagração deste jovem. Esta era uma prática corrente da chamada ao ministério. Tinha acontecido com o próprio Paulo. Quando ele lá estava em Tessalónica, aliás em Antioquia, isto está em Atos 13, quando ele diz que aqueles irmãos lá em Antioquia, servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram e eles foram enviados pelo Espírito Santo e foram fazer a obra para a qual o Senhor os tinha chamado e iria capacitar para fazer. Irmãos, isto é apenas algo que era uma prática. E a Igreja do Senhor, nós que estamos edificados, não como nos diz lá Paulo escrevendo aos Efésios, nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Nós cumprimos da mesma forma. Quando o Senhor chama um obreiro, o Senhor chama alguém, é capacitado para a obra, esta pessoa é reconhecida desta forma. Mas Paulo diz, ao fazer isto, ao lembrar isto, ele dizia que tu deves militar a boa milícia. Paulo lembra Timóteo: olha, a vida cristã é de luta. Não penses que agora é cruzar os bracinhos e sentar-te a ouvir a palavra somente. Não, tu vais à luta. E Paulo sabia o que falava, não é? Porque ele à frente vai dizer a Timóteo como exemplo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ora, eu combati este combate. Ele chama de um bom combate. Ele diz que é um combate mau. É um bom combate. É difícil? É. É duro? É. É complicado travar? É. Mas o Senhor está connosco. Amém? Confiamos nisto, irmãos. O Senhor vai na frente, o Senhor nos vai ajudando e capacitando. Então Paulo encoraja Timóteo a combater o bom combate, a combater as falsas doutrinas, porque esta era uma guerra incessante. E de que forma? Ele diz: conservando a fé. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele usa aqui este artigo definido, a fé. Portanto, isto nos fala acerca da fé que um dia foi dada a cada um de nós. Lá em Judas, e eu estou a correr um bocadinho, irmãos, mas em Judas capítulo 3 e verso 4, diz assim, eu disse capítulo não, porque Judas não tem capítulos, versículo 3 e 4, ele diz assim, atentem para este texto, irmão, que diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de exortar-vos, ou de escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que um dia, ou que uma vez, foi dada aos santos. E porquê? Porque ele diz a seguir: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, Paulo, ele conhecia a palavra, ele sabia que era necessário batalhar para que estes homens que se intrometem, que convertem em dissolução a graça de Deus, que negam a Deus com a sua forma de viver, com os seus ensinos errados, era necessário Timóteo estar atento e conservar a fé, não se deixar levar. A palavra do Senhor diz-nos e aconselha a cada um de nós a não nos deixarmos levar por todo o vento de doutrina e que nos últimos dias proliferam com uma velocidade vertiginosa. As pessoas vivem procurando a novidade. Há a unção disto, há a unção daquilo, cair não sei de quê. As pessoas vão atrás destas coisas porque é novidade. Então não nos devemos deixar levar por isto, por estas coisas que nos levam a nos afastar de Deus. Muitas vezes, mas eu conheci pessoas que foram atrás disso e a dada altura deixaram os caminhos de Deus porque ficaram tão frustrados
E não vale a pena alongar-me neste testemunho, mas é verdade que conheço. Irmãos, e Paulo dizia não só a fé, mas também guardar a boa consciência. É importante que cada um de nós possa ter essa consciência diante de Deus, uma consciência limpa. Não é por isso o apóstolo, quando escreve aos Coríntios acerca da ceia do Senhor, ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. Esta necessidade de autoexame, de atentar cada um para a sua vida. Diz lá também nesse texto que se nós nos procurássemos, e eu transcrevi, irmãos, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso a necessidade, meu irmão, minha irmã, quando estás na presença do Senhor, deixa que o Senhor mostre o teu pecado. Eu gosto muito daquele salmo em que Davi diz ao Senhor: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sabem porquê, irmãos? Muitas vezes, quando nós trilhamos um caminho mau durante algum tempo, o que era mau deixa de ser mau, passa a ser normal. E às vezes perdemos a noção. E a nossa consciência fica, como Paulo vai dizer mais à frente no capítulo 4, fica cauterizada. Nós deixamos de ver, de ter a percepção. Então, digamos ao Senhor: sonda, mostra se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Irmãos, e nós temos que vigiar. E para terminar, ele fala acerca de 2 homens que não fizeram isto. Estes homens a quem ele chama pelos próprios nomes. Ele diz lá no verso 20, entre os quais foram Himeneu e Alexandre. Muito provavelmente o facto de ele citar estes 2 nomes é porque eles seriam pessoas preeminentes ali no seio da igreja, provavelmente líderes. E o apóstolo Paulo, ele vai, mais à frente, na segunda epístola, ele vai falar acerca destes 2 homens, capítulo 2, versos 17 e 18, nos fala acerca de Himeneu, os quais se desviaram, era Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. E no capítulo 4, versos 24 e 25, ele fala acerca de Alexandre, o latoeiro, que causou-me muitos males. E diz lá no final do versículo 25 que resistiu muito às nossas palavras. Muito provavelmente estes homens foram os proponentes da falsa doutrina que nós falávamos no início, a falsa doutrina legalista, à qual Timóteo devia opor-se. E Paulo diz algo que parece-lhes muito duro, quando ele diz: os quais entreguei a Satanás. O que quererá isto dizer? Muito provavelmente ele está a referir-se à exclusão destes 2 homens do seio da comunhão da igreja. E porquê? Qual era o objetivo? Eu tinha aqui alguns versículos que nos mostravam isto. O objetivo sempre da disciplina na igreja é que a pessoa que é alvo de disciplina, a pessoa possa compreender o seu erro, se possa arrepender do seu pecado e possa voltar redimida, possa voltar revigorada, renovada, novamente para a obediência ao Senhor. Então, irmãos, para terminar, Paulo usa estas palavras para que aprendam a não blasfemar. Para que aprendam a não blasfemar. Paulo faz isto, os exclui da comunhão, não porque eles fossem incrédulos, mas porque eles blasfemavam. E esta palavra blasfémia provavelmente nos implica esta manifestação verbal de algo que poderíamos apontar como uma falsa doutrina. Então, o objetivo seria para que eles aprendessem a lição, eles se arrependessem e abandonassem o seu caminho. Irmãos, para concluir, este texto nos fala acerca do poder do Evangelho nas nossas vidas. Este texto que nós lemos nos ajuda a entender aquilo que nós éramos no passado também, como Paulo, mas aquilo que o Senhor agora faz nas nossas vidas, aquilo que nós éramos sem Cristo e aquilo que agora nós somos em Cristo. E também nos encoraja a prosseguirmos, a vivermos o Evangelho, a comunicarmos o Evangelho. E nos mostra também que Deus não tem em relevância o passado de cada um de nós. Porque se nós nos arrependermos, a palavra do Senhor diz que Deus limpa, que Deus apaga o pecado. Ele lança na profundeza do esquecimento para não mais se tornar a lembrar dele. Então aquilo que é relevante não é o passado da pessoa, mas aquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa. Irmãos, que nós possamos, cada um de nós, orar e dizer: Senhor, que a Tua graça se continue a manifestar na minha vida e que eu, pela minha vida, possa alcançar outros para Ti. Amém? Que Deus a todos abençoe.